As sirenes de ataque aéreo estão soando por toda a segunda maior cidade de Israel, Tel Aviv. Permaneça comigo aqui. Poderia pegar meu colete? Apenas fique conosco, Griff. Saudações aí em Tel Aviv, enquanto ele veste seu equipamento de proteção, o colete à prova de estilhaços. Pode ver agora que há um interceptor de mísseis e o meu cinegrafista vai continuar acompanhando. Há dois deles agora mesmo voando pelos céus que ficam sobre Tel Aviv. E a senhora pode ver trilhas de fumaça branca. São os interceptadores que estão no ar agora, tentando interceptar os mísseis balísticos iranianos que estão chegando. Veja, isso está ao vivo neste exato momento, enquanto essas sirenes tocaram. Sim, Griff, é notícia urgente. Um alto funcionário israelense disse à Fox News que o líder supremo do Irã e o presidente do Irã foram alvos de ataques contra a capital iraniana, Teherã, de forma direta. Também foram alvos, segundo esse oficial, os oficiais comandantes responsáveis pelo assassinato em massa de manifestantes iranianos. O oficial acrescenta que as avaliações dos danos de batalha serão divulgadas mais tarde. Mas, mais uma vez, trata-se de um desdobramento de grande magnitude. Um alto funcionário israelense informou à Fox News que o líder supremo do Irã e o presidente do Irã, ou seja, o Ayatollah Khamenei e Massoud Pezeshkian, foram alvos de ataques israelenses contra a capital, Teherã, e ainda não sabemos se esses ataques foram bem-sucedidos até o momento. Essas avaliações de danos de batalha levam algum tempo, mas dão uma ideia de que os americanos e os israelenses, mais uma vez, escolheram a opção mais significativa que estava disponível para uma ação militar contra o Irã. Neste momento, os iranianos ainda respondem com disparos de mísseis balísticos contra Israel. Mais alertas acabaram de soar nos celulares em todo o país, orientando as pessoas a irem para abrigos antibombas. Isso será um vai e vem que continuará nos próximos dias à medida que os iranianos não apenas continuem a atacar Israel, mas também países do Golfo na região, dos Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e ao Bahrein. Esta é uma guerra regional que está se desenvolvendo após esses ataques americanos e israelenses contra a liderança iraniana. E o senhor pode ouvir isso agora mesmo, Griff. As sirenes de ataque aéreo estão soando por toda a segunda maior cidade de Israel, Tel Aviv. Permaneça comigo aqui. Poderia pegar meu colete? Apenas fique conosco, Griff. Saudações aí em Tel Aviv, enquanto ele veste seu equipamento de proteção, o colete à prova de estilhaços. As sirenes estão tocando por toda Tel Aviv, as sirenes tocaram em toda Jerusalém. Irã está claramente retaliando. Vimos israelenses indo para os abrigos antiaéreos e Trey foi um momento assustador lá. Sim. Agora é um momento decisivo. Cidades israelenses estão sob ataque. E mais uma vez podemos informar neste momento que um alto funcionário israelense disse à Fox News que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, foram alvos desses ataques. Os israelenses buscam decapitar a liderança iraniana, como alguns descreveram no processo de planejamento, cortar a cabeça da cobra. E os americanos apoiando os israelenses nesses ataques. Isso foi um esforço combinado para eliminar a liderança iraniana. Mais uma vez, ainda não temos as avaliações dos danos de batalha, mas por favor, continue comigo aqui. Pode ver agora que há um interceptor de mísseis e o meu cinegrafista vai continuar acompanhando. Há dois deles agora mesmo voando pelos céus que ficam sobre Tel Aviv. E a senhora pode ver trilhas de fumaça branca. São os interceptadores que estão no ar agora, tentando interceptar os mísseis balísticos iranianos que estão chegando. Veja, isso está ao vivo neste exato momento, enquanto essas sirenes tocaram. Milhões de pessoas no centro de Israel estão em abrigos antibombas, enquanto os israelenses tentam derrubar este ataque iraniano que se aproxima. E Griff, isso mostra o quão intenso tudo isso será nas próximas horas e nos próximos dias. Mais uma vez o presidente Trump, durante a noite, fez aquele pronunciamento. Não apenas para a nação, mas também para o mundo inteiro. E o senhor consegue ouvir as explosões ali. São interceptadores que estão conseguindo derrubar com sucesso esses mísseis balísticos iranianos que estão chegando. E mais uma vez, não é só aqui no centro de Israel, Griff. Isso acontece em todo o país. E o senhor consegue ouvir essas explosões enquanto esses mísseis são abatidos de longe.
Griffin, Trey, foi um momento assustador. Por favor, fiquem em segurança. Mas deixe-me perguntar, como estamos vendo, isso deve durar dias, não horas. E o povo israelense, já acostumado aos interceptadores do Domo de Ferro, tendo de se defender de ataques de mísseis. Mas no momento em que estamos agora, e à medida que o país acorda e percebe essa ação conjunta do ZEUA. O ataque conjunto do ZEUA e de Israel ao Irã provavelmente vai levar o Irã a desferir o golpe mais duro que eles têm. Israel está preparado para suportar essa barragem para a qual provavelmente estamos caminhando neste momento? Sim, tem. Lembre que Israel tem defesa antimísseis em camadas. Na base, o Domo de Ferro, depois o Sling de Davi. E por fim, o Arrow 2 e 3. E todos esses sistemas ficarão de prontidão, preparados para abater. Fogo inimigo. O que o senhor viu ali provavelmente foi de novo o sistema Arrow 2 ou 3 derrubando mísseis balísticos que estavam chegando depois que as sirenes tocaram por toda Tel Aviv, a segunda maior cidade de Israel. O senhor também tem o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior do mundo, agora ao largo da costa de Israel. Ele está mais perto da cidade do norte, Haifa, e também deve ajudar a derrubar alguns dos ataques que estão chegando. E, em algumas áreas mais rurais do deserto do Negev, há sistemas de defesa antimísseis THAAD e Patriot enviados pelos americanos nos últimos dias e até semanas. Griff, vimos aviões C-17 pousando por todo o Oriente Médio e aqui em Israel, muitos deles levando esses sistemas de defesa antimísseis e os interceptadores necessários. Portanto, a preparação para esta operação, que foi lançada durante a noite pelo presidente Trump e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, vinha sendo elaborada há meses. E assim, eles têm a capacidade de abater esses ataques que estão chegando. E o que vimos até agora é, na verdade, muito menos ataques do que vimos durante a Guerra dos 12 Dias no verão passado. Essas barragens estão chegando, elas miram todo o território de Israel, mas vêm em uma ou duas ondas de mísseis e não em dezenas ou mais de 100, como já vimos no passado por parte dos iranianos. E isso, em parte, indica que os iranianos talvez estejam tentando poupar parte do seu poder de fogo, entendendo que esta será uma guerra prolongada. E também o fato de que os americanos e os israelenses provavelmente atacaram grande parte das posições de lançamento que estão espalhadas por todo o Irã. Isso vai se estender por vários dias. Então eles precisam estar prontos, não só olhando para o leste, mas também para o norte e para o sul. O Irã tem os maiores aliados na região, o Hezbollah, no sul do Líbano, e os Houthis, no Iêmen. E ambos têm suas próprias capacidades de mísseis e drones. E eu recebi informações de uma autoridade de inteligência na última semana, que indicou que ainda há milhares de mísseis e foguetes no arsenal do Hezbollah. Eles têm a capacidade de atacar grandes centros populacionais. E anteriormente ouvimos de sua liderança, e o que restou dela, após a campanha israelense contra o Hezbollah, que eles responderiam diretamente se o líder supremo do Irã fosse alvo. E mais uma vez podemos trazer essa informação hoje. Segundo um alto funcionário israelense, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, foram alvo de ataques. Não sabemos qual foi o resultado desses ataques. Novamente, essas avaliações de danos de combate podem levar horas, se não dias, dependendo do local e da profundidade dos ataques. Mas, com as últimas informações que temos, Griff, Israel segue sob ataque agora por mísseis balísticos iranianos e o país se prepara para dias de guerra. A seguir, Griff em Griff, o principal correspondente internacional Trey Ings, ao vivo em Tel Aviv. Excelente cobertura, Trey. Cuide-se. Voltaremos a falar com você ao longo da manhã.